Eu vou chamar minha esposa, que ela teve um sonho essa noite, e eu gostaria que ela compartilhasse com a igreja esse sonho. O propósito é esse, através deste sonho. Amém? Glórias a Deus. Só ouça o que o Espírito diz. Bom dia, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, para amanhecer hoje, o Senhor me deu um sonho na madrugada, e onde Ele mostrava uma família, um marido, uma esposa e um filho. E essa família estava no quarto. A mulher estava sentada na cama, o marido deitado e a criança dormindo na cama junto do casal. Enquanto a criança dormia, o marido e a esposa conversavam. E durante a conversa, o marido começou a apagar. Igual quando a gente está sonolento, falando, e a voz vai sumindo até que a gente pega no sono. E o marido dormiu. Ele dormiu um tempinho e acordou. E quando ele acordou e começou a falar, a voz dele já não era mais a voz dele, era uma voz mais fina. Igual aquelas vozes quando a gente aspira aquele gás que muda o tom da voz, ficou fina e como se tivesse aspirado um gás daquele. E nisso que ele começou a falar, o rosto dele começou a se transfigurar. O olho começou a derreter, a boca começou a entortar, igual o desenho quando começa a derreter assim no calor, começou a desfazer o rosto. Nisso a mulher olhou para o marido naquela condição, pôs a mão na cabeça dele e começou a repreender. Quando ela começou a fazer a repreensão, manifestou um demônio naquele marido. Quando manifestou esse demônio foi para cima da mulher para segurar na garganta dela. Ela repreendeu ele, pediu para amarrar, ele colocou as mãos para trás e ela falou como o Senhor Jesus ensinou na palavra: pela autoridade que o Senhor Jesus nos outorgou, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus Cristo. Nisso o demônio saiu do marido. Quando o demônio saiu do marido, o demônio entrou na criança. E a criança começou o olho dela a rodar, a boca a entortar, ela se bater como se estivesse convulsionando. E essa mulher colocou a mão na cabeça da criança, expulsou, repreendeu, expulsou aquele principado da vida da criança também. A criança foi liberta. Depois que a criança foi liberta, aí o marido levantou da cama e entrou no banheiro e foi tomar banho. E aí eu acordei. Amém? Amém. Quarto é um lugar onde a gente fecha a porta para o quê? Então é uma casa do quê? Que a família está o quê? Endemoniada. Observa que a primeira atitude, o marido dormiu no colo de quem? Da esposa. A Bíblia fala: deleita-te no Senhor. Deleitar-te no Senhor é deitar no colo dele. E não deleite-te no colo de quem? Da esposa. E quando dele se deleitou no colo da esposa, ele o quê? Dormiu. Porque é isso que acontece. Quando a gente se deleita no colo de Deus, a gente não dorme. Mas quando a gente se deleita no colo do homem, a gente o quê? Quando acordou, tinha Espírito de Deus? Está se deleitando no lugar errado. Por isso que aí vem, quer dizer, aí a voz dele fez o quê? Mudou, ou seja, a autoridade foi o quê? Embora. Começa a falar fininho, não tem firmeza, não tem autoridade para poder o quê? Repreender. E é aqui que eu quero entrar. Quantos filhos endemoniados? Porque o pai, o cabeça da casa, não tem autoridade dentro, está esperando na esposa, está se deleitando na mulher, ao invés de se deleitar no Senhor. Só que olha o processo da libertação. Não adianta querer libertar o filho. Primeiro foi necessário libertar quem? O pai, o cabeça. Mas quando a gente olha para aquele pai, para aquele marido, isso representa também o sacerdote da casa. Quantos no exercício do seu sacerdócio não tem autoridade para repreender o principado que tem na vida de quem? Está entendendo ou não? A Bíblia fala: repreenda o teu filho para que você tenha o quê? Paz. A hora que foi tudo expulso, foi necessário aquele pai ir para onde? Para o banheiro. Ou seja, era necessário se lavar, era necessário se limpar,
era necessário uma mudança de postura, porque enquanto a mulher estava sentada, quer dizer também que estava vazia do quê? Do espírito, mas a hora que ela se colocou de pé, pronto. Então o processo começa pelo menos primeiro por cabeça, por causa da cobertura o que é? Espiritual. Irmãos, tem muitas famílias endemoniadas. Ela não entrou no detalhe, mas essa criança que estava lá, sabe o que era? Um recém-nascido. E por que Deus dá esse sonho para nós? Para mostrar que não importa que é um recém-nascido, se tiver que repreender, tem que o quê? Eu estou vendo na minha filha. Tem choros na minha filha, irmãos, que são choros sinceros. Tem fome, chora. Está suja, chora. Está numa posição de desconforto, chora. Tem cólica, chora. Mas na hora que vai tomar banho, chora. Na hora você sabe quando de repente começa, você fez tudo, mudou de posição, trocou as vestimentas, fez tudo que tem que ver, e fica com aquela manhinha. Ei, o Senhor não disse que é com 1 dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos. Ele disse repreende. E é isso que tem sido feito. O primeiro dia ela chorou. A hora que ela chorou, esperamos acalmar, porque a Bíblia manda a gente não irritar os nossos filhos. Foi colocado em cima do lugar, foi repreendido. Que coisa feia é essa? Eu não quero mais saber disso aqui. Sabe quando, irmãos? Continuou chorando daquele jeito? Então eu não quero secar as lágrimas da minha filha. Tem lágrimas que são lágrimas sinceras. Essas eu quero que ela chore. Tem sorrisos que são sorrisos sinceros, mas aquele choro que não é de Deus, aquele riso que não é de Deus, esse a gente tem que fazer o quê? E começa desde criancinha, você sabe do quê? De colo, tem hora que é manha. É o testemunho. Então pai, mãe, está na hora de parar de falar fino. Tem muito pai e mãe falando o quê? Fino. Tem que falar com o quê? Com autoridade. Começa no cabeça, que é o marido, estende para a esposa, se colocando o quê? De pé, para poder alcançar quem? Se o marido não tivesse sido liberto, você sabe quando aquela criança ia ser liberta? Porque na libertação dele a mãe ganhou autoridade para poder fazer o quê? Expulsar o demônio que tinha. Eu quero ver pais aqui cheios do Espírito Santo e falando com autoridade com os seus filhos, repreendendo a hora que tem que repreender, corrigindo a hora que eu tenho que corrigir. Irmãos, não tem idade, guarda isso, tá? Eu quero ver mães cheias do Espírito Santo e não quero ver ninguém se deleitando em ninguém, não. Ambos têm que se deleitar em quem? No Senhor. Ele fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do que é? Do coração. Nós acabamos de aprender, família é projeto de quem, irmãos? De Deus. Você acha que Deus não quer ver famílias do que? Libertas? Mas guarda algo, na hora da ira, da irritação, espera, não entra na embriaguez, acalma, acalmou, aí você vem, vai lá e exerce o que? A autoridade. E o pai, a mãe tem que ter o que? Concordância. Irmãos, Deus mostrou um bebê sendo repreendido. Deus está mostrando que tem nenê de colo, irmãos. Mas como? As criancinhas é de Deus, Mas desde Adão jaz uma maldição aonde? Desde criancinha de colo. Guarda algo. Pode não entender o que você está falando, mas pelo tom da voz sabe se você está bravo ou está o quê? Alegre. Quando fica não dá risadinha. Por que dá risadinha? Porque sabe que aquela hora é hora do quê? De rir. Deus não define idades. Amém? Vocês entenderam a visão ou não? Irmãos, tudo, guarda algo, não tem idade. Tudo é desde pequeno. Começou a ver o sinal da manhinha, corta. Não é para falar o quê? Fino, falou fino, está endemoniado. É isso que Deus está dizendo. Não está sendo a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Porque o que aconteceu com o semblante? Desfigurou. E a criança com aquela conduta também não está sendo a imagem e semelhança de quem? De Cristo. O pai não está dando testemunho, o filho não está dando, ninguém está dando testemunho o quê? Nenhum, para a glória de Deus. Ah, pastor, eu repreendi. Acabou, está repreendido. Você fez a sua o quê? Agora Deus é contigo. Se o Senhor quiser cumprir a promessa, glória a Deus. Se o Senhor não quiser, a minha parte o quê? Eu fiz, para a glória do teu nome.